Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Continuando com a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no capítulo 38 de Êxodo, o altar do holocausto. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao 7. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pães, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Aqui nós temos o altar do holocausto, feito de madeira de acácia e revestida de bronze. Era quadrado e tinha chifres. Na visão espiritual, o bronze na Bíblia representa o julgamento do pecado. É o primeiro objeto que se via ao entrar no tabernáculo. É a cruz de Cristo. Ninguém chega ao lugar santo, presença de Deus, sem passar pelo altar sacrifício. Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo ali. Na matemática, 5 côvados de comprimento por 5 de largura. O número 5 na Bíblia está ligado à graça. A graça de Deus é a medida exata para tratar o nosso pecado. A bacia de bronze. Uma pia de bronze feita com os espelhos das mulheres que serviam a porta. Na visão espiritual, o espelho mostra quem você é, sua sujeira, e a água remove essa sujeira. Do Antigo para o Novo Testamento, isto representa a lavagem da palavra e o batismo. Efésios capítulo 5, versículo 26, fala da purificação pelo lavar da água pela palavra. Bezalel usou os espelhos das mulheres. Elas abriram mão da vaidade, olhar para si mesmas, para que os sacerdotes pudessem se purificar, olhar para a santidade. No reino você deixa de lado o seu eu, para que outros encontrem a purificação. Acompanhe comigo do versículo 9 ao 20. O átrio. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado do norte, havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente, havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10.
Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra, de bordador de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Aqui nós temos o átrio, pátio. As cortinas de linho fino que cercavam todo o tabernáculo, sustentadas por colunas e base de bronze. A visão espiritual. O linho branco representa a justiça dos santos. O átrio separava o que era sagrado do que era comum. Na ótica do Novo Testamento, é a nossa vida pública. As pessoas podem não ver o que está dentro do lugar santo, seu espírito, o nosso espírito, mas elas precisam ver as cortinas de linho, suas atitudes, as nossas atitudes justas do lado de fora. As estacas eram de bronze, mas os ganchos das colunas eram de prata. A prata representa a redenção, o que sustenta sua justiça, linho. É o preço que foi pago pela sua redenção, prata. Continuando do versículo 21 ao 31, a enumeração das coisas do tabernáculo. Acompanhem comigo a leitura. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.675 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é o meio ciclo, segundo o ciclo do santuário de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos.
um talento para cada base. 2.675 fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhe fez as vergas. O bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 siclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Aqui nós temos a enumeração das coisas, o inventário detalhado de todo o ouro, prata e bronze usados. Na visão espiritual, Deus é um Deus de ordem e prestação de contas. Nada se perde, tudo é contado. Na ótica do Novo Testamento, Deus conhece cada talento e cada recurso que Ele colocou em nossas mãos. Ele numera até os fios de cabelo da nossa cabeça. Na matemática do reino, o texto menciona mais de 1 tonelada de ouro e quase 4 toneladas de prata. Isso mostra que a obra de Deus é abundante e precisa. Sabe por que tanta gente está travada na vida? Porque quer o ouro do lugar santo, mas não quer passar pelo bronze do altar. Quer a glória, mas não quer o sacrifício. Quer a presença, mas não quer o espelho que mostra a verdade. Sem o bronze de hoje, você não alcança o ouro de amanhã. Gratidão, Senhor. Obrigada, Pai, por todas as bênçãos que nos dá. Sabedoria, luz do conhecimento, proteção, livramento e bênçãos é o que nós te pedimos para todos nós neste plano terrestre. Faça-se de acordo à sua vontade. Gratidão. Amém.